Agora eu chamo a sua atenção para essa reportagem que a gente vai mostrar agora. Hoje é o Dia Nacional do Trânsito. E nesta quarta-feira foram divulgados dados recentes das mortes no trânsito aqui no Espírito Santo. E o panorama, gente, é muito preocupante. Em 2023, foram 824 vítimas fatais. E segundo a Secretaria de Segurança Pública, as mortes no trânsito em 2024 já superaram os homicídios. Olha isso, até agosto foram 603 assassinatos contra 643 mortes envolvendo pessoas no trânsito. A imprudência, a irresponsabilidade no trânsito são as principais responsáveis por essa estatística, né? Essas estatísticas, e que vão muito além de números, gente. Nós estamos falando o quê? De famílias destruídas. Uma dessas famílias é a da dona Maria Zavalone. Ela tinha 71 anos e foi atropelada na última quarta-feira quando ia para a academia. Ela foi atingida na faixa de pedestres por um motorista que, segundo a polícia, estava embriagado. Outra vítima da imprudência foi a pequena Laura Beatriz, uma menina de apenas 5 anos. Ela estava com a mãe quando as duas foram atropeladas também em cima da faixa de pedestres. O motorista, um jovem de 20 anos, fugiu, mas foi preso dias depois por homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado. Em abril desse ano, 2 universitárias de 19 anos morreram depois de um grave acidente na rodovia Norte-Sul. Luma Alves e Natiele Lima estavam de carona. O motorista do carro perdeu o controle e bateu em um muro. As jovens não resistiram. O veículo ficou completamente destruído. O condutor confirmou que voltava de um bar. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas, segundo a polícia, ele apresentava hálito com cheiro de álcool. Meu Deus, que dor, né? Que é relembrar cada um desses casos. Isso é uma pequena amostra para você ter essa noção. Isso porque para a gente dói. Imagina então para as famílias das vítimas. É uma luta por uma justiça, gente, que parece não ter fim. São processos que se arrastam por anos. E o que só faz aumentar a dor de mães, de pais, irmãos, amigos, de uma família inteira. Esse é o nosso assunto de agora aqui no nosso estúdio. Inclusive, eu chamo você para participar com a gente aqui no nosso WhatsApp, porque aqui no nosso estúdio eu já recebo o psicólogo Alexandre Brito. Obrigada, Alexandre, pela sua participação. Uma boa tarde. A gente também recebe aqui a dona Lucinda Moreira. Ela é mãe da Karen Moreira, que foi vítima também de uma imprudência no trânsito. E o que o dia de hoje representa para a senhora? Boa tarde. Boa tarde, dona Lucinda. Obrigada. Então, hoje é aquele dia terrível. Cada ato que a gente faz em um dia para relembrar vítimas dos dias fatídicos é como se estivesse acontecendo tudo de novo. Até porque minha filha foi morta na minha frente, né? A gente saiu para dar um passeio e eu voltei sem ela. Ela estava de férias? Minha filha estava terminando as férias, no finalzinho das férias, ela falou assim: mamãe, você ainda não me levou para dar uma volta ainda? Eu falei assim: olha, vamos fazer o seguinte, está chegando o carnaval, eu vou te levar para dar um passeio de trem, mas enquanto isso, hoje vamos dar uma voltinha. Você sai dentro desse quarto um pouco? Vamos. Ela saiu toda feliz, que ela amava sair comigo, passear comigo. Saímos, andamos 40 minutos. Um homem subiu em cima da ciclovia, a gente estava em cima da ciclofaixa, e matou a minha filha na minha frente. Simples assim, sabe? Uma ação cheia de responsabilidades ainda por cima, cheia de né? responsabilidade, porque quando aquela carreta passou atrás das minhas costas, que eu ouvi um barulho. Eu esqueci que a Karen estava comigo, porque ela não tinha costume de fazer essas caminhadas comigo. Eu ouvi o barulho e achei que era minha colega que estava atrás de mim, que estava rolando embaixo da carreta. Mas ela gritou: mãe! Karen, Karen. Eu enlouqueci ali na hora, porque eu vi que não era minha amiga. Esse cara estava tão bêbado,
5h40 da tarde, que ele não aguentou sair de dentro da carreta. O amigo dele que estava com ele abriu a porta, ele saiu, se encostou na carreta e acendeu um cigarro e ficou fumando. Quando eu gritava, socorro, me ajuda, alguém me ajuda. O asfalto estava muito quente, estava no verão, né? Muito quente. Ela gritava, eu gritava e ninguém me ajudou. Como é que tem sido a vida da senhora desses 8 meses para cá, depois disso? Eu estou anestesiada até hoje. Eu não acredito. Às vezes me dá uns picos assim, cadê a Karen? Eu acordo muito cedo, que era o horário que ela ia para a escola, porque a gente ficava conversando. No sábado eu acordo cedo, que era o horário que eu levava ela no ponto de ônibus para ela ir para os cursos, né? Então não caiu a ficha ainda não. Não cai a ficha nunca. Alexandre, a gente vê aqui um relato muito forte de uma mãe que perdeu o seu bem maior, que é isso que os nossos filhos representam para a gente, e isso afeta uma família inteira. Nunca mais a vida dessa pessoa, a vida da dona Lucinda, a vida do seu Isaías, a vida da dona Renata Marques, nunca mais voltam a ser como antes, né? E ainda assim a gente vê que as pessoas insistem, não param para prestar atenção no quanto que a gente precisa ter responsabilidade no trânsito. Por quê? É com muita tristeza que a gente vive essa realidade, é com muita tristeza que a gente ouve isso e vive isso. E é com muita tristeza que a gente vê isso se repetir. É o que mais entristece, né? A gente vê que a gente perde alguém, não tem volta. A gente tem que saber lidar com isso daqui para frente. Você não vive por causa disso, você vive apesar disso. E a gente vê o quanto que essa irresponsabilidade no trânsito, ele é envolto com muitos fatores de risco, né? A gente nem chama de acidente, sabe? Então, como que vários fatores de risco, como, por exemplo, o consumo de bebidas alcoólicas, né? O uso de outras drogas, álcool e outras drogas, potencializam demais essas condições, essas situações. Essa irresponsabilidade faz com que a pessoa se coloque em vulnerabilidade e coloque um outro também em vulnerabilidade, né? Então, tem muitos elementos importantes para serem pensados e repensados no sentido de algo preventivo, porque é possível perfeitamente prevenir esse tipo de situação, esse tipo de acidente. A gente vê que o que mata, inclusive, além dessas situações de vulnerabilidade, de irresponsabilidade, é a própria velocidade, né? Então, tudo isso acumula uma série de coisas que faz com que as pessoas se coloquem em risco e coloquem o outro em risco também. Então, é preciso muito pensar isso de forma muito ampla. Por que eu falo de forma ampla? E para além de pensar em casos isolados, porque se repete. Então, tem que ter algo aí que envolva essa repetição. O que acontece, então, que é necessário para que haja uma maior eficácia dessa educação no trânsito, maior eficácia nessa questão da responsabilização, maior eficácia na prevenção à morte, né? Enfim, então, realmente é muito triste a gente ver que isso se repete. E é muito importante, eu gostei muito de uma fala sua, você disse agora que isso poderia ser evitado. Segundo especialistas, né, 90% dos acidentes poderiam ser evitados. Daqui a pouquinho você vai contar para a gente então, como que a gente pode tornar o trânsito mais humano, mais responsável, para que a gente não veja aqui histórias se repetindo, como a da Karen e de outras vítimas também, das irresponsabilidades e também dos acidentes do trânsito, porque os acidentes também podem ser prevenidos, né? Agora a gente vai conversar pela internet com a Natália. Escuta só a história, gente. Em janeiro desse ano, o irmão dela e a cunhada pararam para trocar o pneu ali no acostamento, né, trocar o pneu do carro, e acabaram sendo atingidos por um veículo em alta velocidade. Boa tarde, Natália. Obrigada pela sua participação também com a gente, os nossos sentimentos. E eu queria que você falasse como é que tem sido, então, também, né, a vida de toda a família. Boa tarde. Meu nome é Natália, sou irmã do Maicon, era cunhada da Ingrid. A gente segue, né, que você não tem outra opção, mas a vida nunca mais é a mesma.
minha mãe, todos os finais de semana, ela vai no cemitério visitar o túmulo. Todo final de semana, ela chega no túmulo do meu irmão e fala assim: Maiquinho, mamãe chegou. Isso corta o coração de qualquer pessoa. A vida dela acabou. A mãe da Ingrid só tinha ela de filha. Tinha perdido a mãe, tinha 5 meses. A mulher está desorientada. Ele destruiu 2 famílias por completo. E a gente se sente assim impune, porque ele foi solto, está seguindo a vida dele como se nada aconteceu. E quem perdeu, quem ficou preso para sempre foi meu irmão e minha cunhada, né? A justiça, ela é muito falha para essa questão de trânsito. Quem perdeu é quem sofre, e muito. Ele tinha sido preso e aí a justiça depois acabou soltando. Qual foi o sentimento que isso causou em vocês? De revolta. Um sentimento de revolta muito grande, porque ele estava embriagado, mas ele se negou a fazer o teste do bafômetro, né? No carro dele foi encontrado drogas. A caminhonete dele estava com o documento atrasado. Então tinha, assim, uma série de coisas que poderiam deixar ele preso e simplesmente soltaram ele porque alegaram que ele não fez o teste do bafômetro, não tinha como provar que ele estava bêbado. O irmão da Ingrid, o irmão dela também estava dentro do veículo, né? Ele tem 17 anos. Como é que está hoje o estado psicológico, o estado físico dele também? Olha, ele fala que parece que é um pesadelo, né? Ele já tinha perdido o pai, que é o pai dele e da Ingrid, que eles são irmãos parte e pai. Ele disse que no dia foi tão rápido, o cara estava em uma velocidade tão alta que ele só escutou, ele já estava caído no chão, ele não viu esse carro batendo neles. A velocidade que veio foi tão grande. E ele disse que meu irmão pediu para ele ficar calmo. Meu irmão estava falando ainda, ele não morreu na hora, né? Pedi para ele ficar calmo, que ia dar tudo certo, que eles estavam bem, que ia ficar para ele ficar calmo. Ele disse: Natália, seu irmão me acalmou. E saber que meu irmão só falou ali enquanto estava quente, né? Quando chegou no UPA, ele já não estava mais com vida. Então, fica assim, um trauma na cabeça dele também, né? Ter perdido a irmã ali na frente dele e ter visto meu irmão falando. Meu irmão conversou com ele, ele disse: Natália, eu não acreditei. Quando eu estava no UPA, que falaram assim, morreu um menino de acidente. Ele achava que era outro acidente, ele nem imaginava que seria meu irmão. Porque meu irmão estava falando com ele na hora que aconteceu, meu irmão calmou ele, falando que estava tudo bem, que não tinha acontecido nada, que eles iam ficar bem. Então, assim, fica um trauma na mente dele também, ter perdido a irmã ali na frente dele e ver que o cara foi solto. Eles foram na audiência, contaram. E outra, eles estavam trocando o pneu no acostamento, eles sinalizaram, botaram pisca-alerta, colocaram um triângulo. E ele disse que vários carros passaram por eles e buzinavam e piscavam o farol para eles. Só esse cara que não viu, será, meu Deus? Pois é, né? A gente está falando ainda de uma parte da pista que foi projetada justamente para essas ocasiões, para esses imprevistos, né? Que é o acostamento. E a gente também está com uma mãe aqui, Natália, já volto a falar com você, que ela também sofre com essa questão toda ainda da justiça. Se não bastasse sofrer com a perda da filha, ela sofre ainda com toda a morosidade da justiça, porque, no caso, o motorista que tirou a vida da sua filha, ele está foragido. Sim, ele não é do estado, né? Então, a última notícia que eu tive foi que teve o pedido de prisão dele, mas ele está foragido. E a senhora resta o quê? Fazer o quê? Né? Fazer o quê? Tem que esperar os prazos da justiça, né? É um sofrimento dobrado. Dobrado, porque a gente não tem mais vida, né? Como ela disse aí, acaba. Você não tem como seguir, você vai no automático. Como é que supera o luto assim, Alexandre? A justiça arrastada, a lembrança cada dia de cada memória da filha, e a gente vê que a justiça não está sendo feita. E a falta até da justiça ali em dia, né? Igual o caso que a gente já contou aqui do seu Isaías, que é o pai da Sâmia, que é um caso que já tem 10 anos. 10 anos que a filha dele também foi vítima de uma imprudência e não se resolveu.
A falta da resposta acaba que reforça esses números que a gente mostrou, acaba que a violência no trânsito está maior até do que de homicídio? Olha, a gente vê que muitas vezes quando a gente tem essas situações de injustiça, isso realmente faz com que a família e a vítima aumentem essa sensação de dor. Porque não se trata nem de querer o do outro uma justiça na mesma moeda ou coisa assim, quer que a justiça de fato seja feita, né? E quando acaba tendo a injustiça, de fato isso agrava essa situação de dor. E uma das coisas que a gente pensa de modo educativo para o trânsito também é a questão de regras, normas e que a legislação seja cumprida, né? Tanto com o executivo, o judiciário, etc., para que haja, portanto, uma incidência eficaz desses processos, né? E você vê que isso é uma das pontas disso tudo, né? Porque a lei nunca foi sinônimo de evitar crimes na história da humanidade, né? Mas ela, de algum modo, né, as regras, as leis, ela de algum modo dão uma resposta a isso quando acontece, mas também a gente precisa pensar nas questões Mas o pensar de que não vai dar em nada, também se acontecer não vai dar em nada. Pode agravar muito isso, né, essa noção. Então, assim, mas eu não sei se é exatamente essa consciência, porque talvez seja a consciência da questão de não medir as consequências mesmo, muitas vezes. E por que é tão difícil assim seguir as regras? Não pode passar de tal velocidade nessa pista. Tem faixa de pedestre? Tem que obedecer. Bebida e direção não combinam. Não pode. A gente vive num país que não permite, ponto final. Por que é tão difícil obedecer as regras? Por que a gente não consegue mudar essa cultura de uma maneira que, mesmo mostrando os números, mesmo tendo histórias aqui de sofrimento, é tão difícil assim? É muito difícil porque eu não sei se a gente é tão bem educado, Roberta. Sabe, uma das questões que envolvem justamente essa ligação com isso, e quando eu falo educado aqui, eu não estou falando pela família não, sabe? Então, tem uma questão que é para além da família também, né? Então, a gente tem muita dificuldade de lidar, algumas vezes, de conhecer, de compreender, de lidar com isso, porque é importante que haja não só essa educação familiar, educação com as escolas, educação no trânsito, né? Uma reciclagem, conscientização, campanhas, inclusive também falando de empatia e respeito no trânsito, porque muitas vezes... A gente acha que só depende do outro, né? Exato. E também tem até aquele desenho do Pateta, não sei se quem está nos assistindo conhece, que ele... Quando ele entra no carro, ele se transforma num ser super agressivo. Ele é super gente boa e gentil fora do carro. Quando ele entra no carro, ele se transforma numa máquina de matar. E aí ele vira uma outra coisa, vira, né, impaciente, intolerante. E isso também, Roberto, é um fator de risco para o trânsito. Essa dificuldade nossa de ter empatia e respeito com o outro, sempre colocar a culpa no outro, né? Então, campanhas de conscientização quanto a isso também são possíveis. Por isso que eu digo a educação. Então, a gente tentar esses vários pontos, né, para melhorar um pouco mais esses índices e buscar uma prevenção um pouco mais eficaz também. A gente já tem aqui vários comentários e quando eu abri, são muitos até. Tem uma pessoa que diz, infelizmente, a falta de atenção, uso de bebidas alcoólicas, excesso de velocidade e falta de prática também ao volante tem feito muitas vítimas todos os dias. Eu dirijo há mais de 40 anos, nunca causei acidentes e percebo que todos os motoristas capixabas têm se destacado aí negativamente. Tem uma outra pessoa que fala, eu acredito numa geração de novos motoristas e pedestres também, apostar em educação para o trânsito, mas para o público infanto-juvenil, porque motoristas mais velhos já estão com hábitos irresponsáveis enraizados. E aí só aprende quando o bolso é afetado. Daqui a pouquinho você fala pra gente, Alexandre, se dá para mudar a cabeça aí do pai, do avô, né, no trânsito. Também tem uma participação aqui do Jairo, lá de Guarapari. Ele diz, eu presenciei um motoqueiro embriagado colidindo na traseira de uma ambulância do SAMU. Misericórdia. Ele ficou com a fratura exposta no joelho e observação, tá? A ambulância estava parada no semáforo. Tem mais histórias que chegaram aqui pra gente. Fabiano, lá de André Carlone, fala, boa tarde, meu irmão e minha cunhada foram vítimas de uma imprudência no trânsito em Afonso Cláudio. O motorista fugiu sem prestar socorro, mas localizamos ele em Venda Nova do Imigrante. Ele perdeu a perna direita, eles estavam de moto e o motorista do carro, adivinha, gente?
embriagado. São muitas histórias assim, né? Deixa eu passar um pouco mais aqui. Tem uma pessoa que diz que hoje também tem 1 mês e 15 dias que perdeu o filho, também de acidente. No caso aqui, o Transcol bateu na moto, deixou um filhinho de 1 ano e 8 meses. Olha isso, um bebê que era para ter aí todas as experiências deliciosas com o pai e não tem mais essa oportunidade. Deixa eu voltar a falar com a Natália, né, que no caso aí o irmão e a cunhada também foram vítimas dessa imprudência. E o que vocês esperam, Natália? A gente espera que a justiça seja feita. Para a gente é mais doloroso ainda, porque o cara que tirou a vida do meu irmão, da minha cunhada, é um cara conhecido, mora numa cidade próxima da casa da gente. Então, a gente sabe o dia a dia dele. Ele não está obedecendo as medidas, né, que a justiça colocou para ele. E isso dá um ar de revolta muito grande na gente. A gente quer que ele seja punido pelo que ele fez, pelas 2 famílias que ele destruiu. E, ao nosso ver, a justiça, tá cega para isso, porque todo mundo vê o que ele está fazendo. Ele está dirigindo, que não era para estar dirigindo, ele está em bares, bebendo, amanhecendo o dia, e nada está sendo feito. Então, assim, é mais doloroso para a gente ainda, por saber que é uma pessoa conhecida, a gente sabe o dia a dia dele, e está como se nada, a vida dele seguiu. Ele não aconteceu nada para ele, né? E então a gente fica assim, pedindo mesmo que a justiça seja feita nesse caso de Maico e Ingrid, porque é muito revoltante para as 2 famílias ver que nada foi feito para ele. A vida dele não parou em nada. Então ele não vai aprender desse jeito, ele não vai aprender nunca. Deixa eu ver aqui também com a dona Lucinda, né, diante disso tudo, o que a senhora também espera? Embora, gente, qualquer pena que o motorista, nesse caso aí, pegue, nada isso vai devolver a filha da senhora. A gente sabe, mas pelo menos a sensação da justiça sendo feita, isso ajuda a senhora a enfrentar o luto? Olha, minha filha não vai voltar mais. Eu queria muito ela comigo, né? Então, hoje eu luto para outras famílias não passar pelo que eu estou passando. Porque eles destruíram minha vida toda, né? Então, eu quero, sim, justiça. Eu quero que essa pessoa pague, né? Que ela, lá na cadeia, faça uma reflexão da vida dela, porque ele não vai mudar, porque não se coloca remendo novo em pano velho, né? Não vai dar certo. Essa educação tem que vir da escola, como você disse. Tem que começar lá no começo. Agora, para essa geração que já está aí matando todo mundo no trânsito, não tem mais jeito. Só para a gente finalizar, na verdade, o nosso tempo já acabou, Alexandre. Tem como mudar essa geração, o avô, o pai, a mãe, que ainda insistem em atos irresponsáveis no trânsito? É importante insistir, sim, sem desistir, né? Senão a gente, de fato, né, desiste e aí aumenta ainda mais essas vulnerabilidades. E o que está aparecendo em todos os casos, Roberto? Bebida alcoólica. Então, não é só educação no trânsito, não, tá, gente? É enfrentamento também ao vício, ao álcool e outras drogas, porque isso está cada vez mais intenso, a gente está vendo o quanto isso... Uma pessoa em vulnerabilidade faz esse uso, coloca outras pessoas em vulnerabilidade também, e aí a gente vê o número de tragédias acontecendo. Então, tentar mudar a cultura é importante. Demora? Pode demorar até gerações, mas não quer dizer que a gente não vai ter que começar a fazer isso, né? E já passou da hora, né?